pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui neste vídeo para fazer com vocês a semana 2 e a semana 3 do PET volume 2 de História. Então, como a gente ainda tá um pouquinho atrasado, que eu demorei um pouco para fazer essa semana 2 do terceiro ano, vamos agilizar aqui para a gente terminar com isso rapidinho, tá? A semana 2 de vocês trouxe o tema Qual a diferença entre república e monarquia? Então, acho que todo mundo do universo sabe que o Brasil um dia foi uma monarquia. E, infelizmente, hoje é uma república corrupta que despreza a população mais carente. E que lá em cima, aqueles que conseguem chegar ao poder, ao invés de pleitear a luta pelas populações, pelas pessoas do país, estão ali para encher o seu próprio bolso, é isso mesmo, para encher o seu próprio bolso e enriquecer os seus, e nem aí pro restante, porque eles falam, gente, em milhões, como se fosse R$ 2. Ah, é 2 bilhões, é 2 milhões que foi gasto numa obra que não chegou ao fim. Eles falam isso de tanto que eles acham normal essa quantidade milionária de dinheiro, enquanto nós, pobres operários, vamos vivendo das migalhas que caem do governo, do salário ridículo que a gente recebe. Enfim, estou usando meu espaço para expressar minha ira mesmo. Talvez se a gente fosse uma monarquia, a gente era um país bem melhor hoje em dia. A monarquia no Brasil teve sim períodos autoritários, teve atitudes autoritárias, mas não chega nem perto da roubalheira que essa república é. Então vamos lá para vocês saberem a diferença entre monarquia e república. Aqui embaixo eu até destaquei, ó. Monarquia é o nome dado ao regime político comandado por um monarca, rei, imperador, príncipe ou etc., que exerce de modo hereditário e vitalício, sem qualquer consulta ao povo. O local onde o monarca vive e trabalha é chamado de corte, e os cidadãos de uma monarquia são referidos como súditos. Tal sistema de governo predominou em todas as sociedades humanas até o final do século XIX, momento em que o regime republicano passou a ser preferido pela maioria dos países. E, infelizmente, o golpe da república veio para nós e nós temos essa aí abençoada república, né? Mas quando a gente fala em monarquia, a monarquia mais conhecida hoje em dia no mundo é a monarquia inglesa, que está em vigor até os dias atuais na Inglaterra, onde o povo de lá, o Reino Unido, é governado pela Rainha Elizabeth. Na realidade, a família real na Inglaterra, ela é uma representação do Estado, no caso, uma representação da Inglaterra, do Reino Unido e tal. Quem realmente governa o país, porque eles são a monarquia parlamentarista, é o primeiro-ministro. Tá? Então eu não vou entrar em detalhes nisso agora, eu só estou relembrando com vocês, né? E eu creio que a maioria das pessoas no mundo já quis ir ali ver o Palácio de Buckingham de perto, ter ali a sensação de ver alguma coisa que pertence a uma realeza, né? Que é um negócio praticamente exótico, mas em muitos lugares ainda existem aí os reis, mas a mais famosa mesmo é a monarquia inglesa. Então, gente, no período em que o Brasil era uma monarquia, ele foi dividido em 3 fases. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Primeiro reinado foi aí o primeiro reinado de Dom Pedro I, esse que proclamou a independência do Brasil e ficou então sendo imperador do Brasil de 1822 a 1831. Daí ele renunciou, voltou para Portugal para resolver questões em Portugal e deixou aí o trono para o seu filho Dom Pedro II, que naquela ocasião tinha apenas 5 anos de idade, não podia governar. Então veio aí esse período regencial de 1831 a 1840, porque outras pessoas nomeadas aí que foram instituídas para governar o Brasil neste período em que ele era incapaz. Por isso, o Brasil tinha regentes. Regentes são pessoas que vai substituindo aí o monarca enquanto ele não pode governar. No caso aí de 1831 a 1840, ele era criança, não tinha como ele governar, então o Brasil era regido aí, era governado por regentes. Depois nós tivemos o segundo reinado, que o segundo reinado começa em 1840 e vai até 1889, com Dom Pedro II completando assim, né, a maioridade. Eles fizeram o que eles chamam de golpe da maioridade.
Ele, com 14 anos de idade, assume o Brasil e a estabilidade política no Brasil começa a voltar, né? Então, foi um período que eu acho glorioso da nossa história, que muitas pessoas desdenham. E eu acho que precisa, né, ser um pouco mais valorizado. Agora nós vamos ver aqui a república. A palavra república se origina do latim res publica e busca designar a coisa pública. Ou seja, o Estado é responsável por atender aos anseios de uma sociedade que enxerga o governante como administrador daquilo que lhes pertence. Só que na realidade, olha o que acontece aqui, olha o que eu destaquei. Muitos são os exemplos na nossa história república do uso da máquina do governo para atender interesses pessoais ou de situação de má gestão dos recursos públicos. Ou seja, ao invés de atender os anseios da população, eles estão preocupados em aumentar o seu patrimônio, encher o seu bolso e viver no luxo. Esta é a realidade. E aqui embaixo nós temos algumas charges, né, que essa primeira charge aqui fala: a Constituição é para todos, majestade. Aí ele fala: quase todos, eu estou acima dela, referindo-se aí ao poder moderador. Poder moderador este que ficava acima do poder legislativo, judiciário e executivo. Por quê? Porque ele usava esse poder moderador para acalmar os ânimos entre liberais e conservadores. Sempre que era preciso intervir para que o governo fosse bem, ele usava o poder moderador, que muitos veem, né, muitos historiadores veem como um ato de autoritarismo, né, de Dom Pedro a passar por cima dos direitos das pessoas. E aqui nós temos uma outra que refere-se à República, tem uma mulher segurando a bandeira aqui, escrito República nela, e ali uma pessoa escrevendo, né, unidade federativa e blá 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 e tal. Aí o senhorzinho pergunta aqui: o que significa isso? Aí a mulher responde que as pessoas não vão precisar de ir mais na igreja para se casar. Então, quando instalou a República no Brasil, o povo não sabia de nada que estava acontecendo, nada. Então não era uma coisa voltada para a população, para o povo, era para o interesse de uma elite que estava contra o imperador. Então deram um golpe ilegítimo em Dom Pedro. Fizeram o pobre coitado sair do Brasil com a roupa do corpo e viver em exílio e morrer lá de desgosto. Vamos para as atividades aí então. Número 1. As revoltas do período regencial não se enquadraram em uma moldura única. Elas tinham a ver com dificuldades de realidade da vida cotidiana e as incertezas da organização política. Mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Apesar de não terem uma moldura única, as revoltas salientadas pelo autor apresentam como uma letra C, oposição ao centralismo político. Tem gente falando que é a letra B, liderança das camadas populares. Mas eu andei pesquisando melhor para conseguir responder essa questão com mais exatidão. Sim, teve muitas participações das camadas populares, mas nem todas elas tinham liderança das camadas populares, tá bom? Muitas dessas lideranças não faziam parte do povão ali, não. Então, eles eram contra o quê? A oposição do centralismo político. 2. Leia o texto a seguir. Daí por diante é a degringolada. Forças surdas começam a minar as bases do trono e, embora a ideia republicana se alastrasse lentamente, é sensível o desprestígio em que vão caindo as instituições monárquicas. O império se mostra incapaz de resolver os problemas nacionais, a começar pela emancipação dos escravizados, cuja solução dependia do progresso do país, e por isso sua estabilidade estava definitivamente comprometida. Identifique as instituições monárquicas mencionadas no texto e explique as razões que culminaram no processo de desgaste político-social durante o final do século XIX. As instituições monárquicas são o poder moderador, a centralização política e entre outras que você pode ter colocado aí. As razões para o desgaste político foram descontentamentos causados com as classes militar, religiosa e elite escravista. Dom Pedro aí teve problemas com a questão religiosa, principalmente com a introdução de maçons aí no corpo da igreja, com os militares que ficaram aí querendo mais prestígio social após a Guerra do Paraguai
e com a elite escravista que estava revoltadíssima depois do fim da escravidão no Brasil. 3. Assinale, portanto, este período que inaugura como a segunda metade do século passados pelos primeiros passos no sentido da modernização do país. A velha estrutura colonial, varridos os obstáculos que se opunham ao seu progresso, entra numa fase de completa remodelação. Seria, na verdade, um critério estreito atribuir essa transformação unicamente à abolição do tráfico de escravos. Ela estava naturalmente indicada pelas condições objetivas da economia universal de que o Brasil estava com a independência a participar. Ensaiado o isolamento colonial, era inevitável, mais um dia, menos dia, que o país se pusesse de acordo com essas condições. Mas é insuportável que esse fato, a abolição do tráfico, constituiu a vassourada preliminar e indispensável de tal surto de progresso. Ele abriu o primeiro período de franca prosperidade comercial. Então, aqui, gente, quando eu baixei esse PET para eu estar respondendo, eles não tinham feito a correção que foi feita, né? Agora, no PET novo aí, que se você acessar o site lá, ele já vem corrigidinho aqui. Essa letra A é a pergunta que está aqui. E a letra A começa a partir aqui da letra B. Então, a pergunta é: de acordo com Caio Prado Júnior, a abolição do tráfico de escravizados no Brasil está relacionada a... Aqui, se o PET de você tá com essa F aqui, é a letra F. Se tá com a letra E, é a letra E, tá bom? Então, porque aqui seria a letra A, B, C, D e E. Então, a resposta correta é: ao início do progresso de industrialização da economia brasileira que gerou o progresso do país. Então, gente, a partir então da abolição do tráfico, que constituiu a vassourada preliminar para o tal surto de progresso, refere-se ao quê? A abolição foi feita, começaram a vir imigrantes para o Brasil, as empresas começaram a surgir no país, o crescimento industrial melhorou no Brasil e tivemos aí, inclusive, muitos imigrantes que, além de vir trabalhar nas fazendas de café, como trabalhadores livres, eles vieram também trabalhar nas indústrias que estavam começando a crescer no Brasil. Gente, nessa questão 3 aqui, temos aí pessoas que falaram que a resposta pode ser a letra B e a letra C. Mas a minha interpretação dessa questão foi baseada nesses trechos que eu coloquei aqui para vocês, pintadinho de amarelinho. Então, se tiver alguma contradição aí, porque o pessoal do PET faz esse PET, não dá nenhuma assistência. Quem formula a questão, a gente não está dentro da cabeça dele para a gente adivinhar que assunto que a pessoa está tratando. Então, o assunto que eu mais destaquei aí foi esse daí, tá? Então, a minha resposta é a letra E, ou se o seu PET estiver bagunçado igual o meu, letra F, tá? 4. Não julgava possível a república enquanto viesse o imperador. E daí a minha surpresa. Se de mim tivesse dependido sua permanência como chefe da nação, afirmo que não teria sido deposto. A república teve contra si o haver sido feita por um pronunciamento militar, representado pela quinta parte do exército. A nação foi estranha a esse acontecimento, que aceitou como fato consumado. O texto anterior é um trecho da carta do Visconde de Pelotas ou Visconde de Ouro Preto, datada de 10 de setembro de 1890. Ela caracteriza a proclamação da República como um pronunciamento de uma parcela do exército, organizada em torno de um grupo de jovens militares positivistas. Explique a frase sublinhada destacando uma particularidade do modelo republicano implantado em 1889 no Brasil. Então tá aí, né? A parte sublinhada é essa. A República teve contra si o haver sido feito por um pronunciamento militar. Então a resposta ficou o seguinte: a República foi um golpe dado pelos militares sem a participação do povo, que se a República é coisa pública, refere-se ao povo, o mínimo que tinha que ter era o povo participando e sabendo o que estava acontecendo. Aí eu coloquei, sem a participação do povo, que assistiu tudo bestializado, né, que não sabia o que estava acontecendo,
Ou seja, foi imposta ao povo de forma arbitrária. E eles tiveram que aceitar. Pronto, e acabou. Então, para ser uma república, para fazer jus a esse nome, para cuidar do povo, como diz que a república é para ser feita, tinha que ter, no mínimo, ter tido mais participação popular e não somente de uns gatos pingados de militares que foi ali e depuseram Dom Pedro. Então, nós chegamos ao fim aqui da semana 2 e eu vou começar agora a semana 3. Vamos aqui então para a semana 3. O tema da semana 3 é a Constituição de 1891. Então, vai falar um pouco sobre a primeira Constituição do Brasil republicano. Eu não vou ler este texto, que ele é um textinho até enjoadinho de se ler, mas eu quero lembrar a você que o Brasil teve várias constituições ao longo de sua história republicana, sendo que a última, a Constituição de 1988, é a Constituição chamada Constituição Cidadã, que é ela que abrange aí os direitos que nós temos hoje em dia. Até então, os direitos da população ficaram restritos em muitas coisas, inclusive direito do trabalho, o direito ao voto da mulher. Isso daí foi só com muito tempo que foi conquistado, tá bom? Vamos logo para as atividades aqui. Número 1. Comparada à Constituição outorgada de 1824, a Constituição Republicana de 1891 promoveu mudanças nas regras do processo eleitoral, o que expressou uma nova experiência sociopolítica brasileira. Uma dessas transformações é identificada na letra A, extinção do voto censitário, né? Porque tinha que votar, o voto censitário tinha que votar quem tivesse uma determinada quantidade lá de bens. Aí depois acabou com esse voto censitário. 2. A Constituição de 1891 foi a segunda Carta Magna do Brasil, sendo a primeira com características republicanas, ou seja, essa foi a primeira do Brasil República. Considerando o texto legislativo, preenche os quadros indicando as principais transformações que ocorreram em relação ao período imperial no que tange os seguintes aspectos: em relação à igreja, sistema de governo e participação popular. Então, eu vou colocar aqui. Em relação ao governo, eu coloquei duas opções. Em relação à igreja e ao sistema de participação popular, eu vou falar um por um agora. Ó. Em relação à igreja, na Constituição Imperial, que foi a única de todo o Império Brasileiro, o catolicismo foi a religião oficial. Na primeira Constituição da República, o Estado era laico, ou seja, poderia ter outras religiões. Na Constituição Imperial, era uma monarquia, e na republicana passou a ser uma república presidencialista, onde o líder é eleito pelo povo. Outra coisa também sobre o sistema de governo era a questão de haver o poder moderador, que ficava acima do executivo, legislativo e judiciário. Já na republicana, os poderes seriam somente executivo, legislativo e judiciário, que é esse aqui que eu coloquei fora da caixinha. Nós temos aqui sobre a questão da participação popular, é o voto censitário na Constituição Imperial, porque ali só podia votar quem tivesse uma certa quantidade de renda, e na Constituição Republicana é o sufrágio universal masculino, ou seja, era o voto masculino para todos, porém, excluía alguns grupos sociais aí que nós vamos ver agora nessa próxima questão. 3. Leia o texto a seguir e responda a questão. Aí você vai dar uma lidinha nesse texto, que ele vai falar sobre a questão das pessoas poderem votar ou não, sobre a representatividade que tinha, mesmo substituindo a democracia censitária do regime anterior, caracterizada pela participação política restrita, haja vista que somente eleitores com renda suficiente podiam votar. A Constituição Republicana de 1891 não representou grandes avanços quando comparada ao sistema eleitoral substituído. Se a Constituição de 1891 consagrou a cidadania estendida à população, inclusive aos ex-escravizados, não é menos verdade que as elites procuravam conter a participação popular. A liberdade de culto e de expressão, assim como o direito de associação e de propriedade previstos em seus artigos,
não foram o bastante para atender às necessidades da maioria. O próprio direito de voto, o mais importante direito político dentro de uma república, ficou prejudicado diante da exclusão dos analfabetos, uma vez que a maior parte da população não sabia nem ler e escrever. Assim, o alargamento dos direitos políticos através do voto não se converteu numa participação efetiva da população, já que as vias de acesso ao debate foram bloqueadas pelos grupos dominantes, que se aproveitaram da miséria material e intelectual da massa para os meios de adequações políticas transformar a Constituição republicana num instrumento legal de exclusão. Redige um pequeno texto destacando o que deveria haver na Constituição de 1891 para garantir a ampla participação popular. Eu coloquei essa resposta aqui de vermelho e essa de rosa é praticamente um comentário, mas se você quiser fazer um texto completo, coloque essas duas juntas. A nova Constituição fez uma exclusão profunda de grande parte da população brasileira do direito a votar. Impediu os mendigos, analfabetos, militares de baixa patente e religiosos que faziam voto de obediência tivessem direito ao voto. A nova Constituição não fez menção às mulheres, o que significa que esse grupo não tinha direito ao voto. Para que tivesse uma ampla participação popular, não deveria haver essas exclusões. Aí, se você quiser parar por aí, vai ficar uma resposta boa. Mas, para a resposta ficar excelente, olha esse outro trecho. A proclamação da República veio acompanhada de certo receio por parte das elites quanto à participação popular na política. Os governantes temiam que o povo realizasse revoluções contra as mudanças políticas e constitucionais elaboradas nos primeiros anos da República e, por isso, as discussões ficaram restritas à classe abastada. Desse modo, a falta de informação perante as camadas populares e o seu papel figurante durante esse período evidenciaram as mudanças estratégicas do Império para a República. Então, você está vendo? Essa Constituição, inclusive, com essa separação aí de analfabetos não poder votar, gente, isso daí já era de forma estratégica. A elite queria se manter no poder, não queria que houvesse nenhum fragmento de monarquia sendo reivindicado aí de volta. Tudo que eles pudessem abafar da monarquia, eles abafaram. Nós tivemos aí um grande exemplo da destruição de uma comunidade inteira, porque o seu líder era monarquista, na questão lá da Guerra de Canudos, com a destruição do Arraial de Canudos por completo. Então, eles faziam de tudo para permanecer a República e quanto menos informação a população tivesse, menos eles iam saber, menos eles iam atrás de seus direitos. Assim é hoje em dia ainda. Quanto menos a população sabe, quanto menos a população busca conhecer os seus direitos, mais os grandões lá em cima vão montar a cavalo nessas pessoas. Por isso que é importante a educação, por isso que é importante estudar e aprender as coisas. É a buscar os seus direitos, tá bom? Então, nós chegamos aqui ao fim da semana 3 e eu volto com vocês daqui uns dias, creio que no meio da semana que vem, eu já estou com a semana 4 prontinha aí, tá bom?